Bom, vamos começar a aula de hoje. Então, vamos revisar rapidamente aqui um resultado que nós vimos na aula passada, que ele diz o seguinte, que se você tem uma função f de ômega em C, tá? Onde ômega é um conjunto aberto, tá? E f é contínua, tá? E se f tem uma primitiva no nosso conjunto em ômega, é uma primitiva. É uma primitiva de ômega, tá? Lembrando que isso quer dizer que para todo ponto de ômega, f' de z vai ser igual a f de z, tá? Então, você consegue relacionar a integral ao longo da curva, tá? Como sendo, calculando simplesmente, então, a integral de f ao longo de uma curva suave por partes, tá? Que a gente chamou assim a nossa notação, vai ser simplesmente o valor de f no ponto final da curva, f no ponto final da curva, por exemplo, f de W2 menos f de W1, certo? F de W1 foi um resultado que a gente viu na aula passada, chamar isso aqui de teorema, tá? Então, aqui o W2 vai ser igual a um determinado Z de B, tá? E o W1 é igual ao Z de A, onde Z é uma parametrização da curva. Tá? Então, em particular, se a sua curva for uma curva fechada, tá? Uma curva simples fechada, e f admite uma primitiva, então isso dá que a integral de f ao longo de qualquer curva fechada, se a sua função admite uma primitiva, é zero. Tá bom? Foi um corolário que a gente viu na aula passada. E um outro corolário também que sai desse resultado vai ser esse daqui, tá? Que é importante para várias aplicações. Ele diz que se você pega ômega, um conjunto aberto conexo, lembra que um conjunto assim a gente chamou de uma região, tá? Então, seja ômega uma região. Alguns livros também chamam uma região de um domínio, tá? Quando vocês veem assim domínio e tal, geralmente é um conjunto aberto e conexo, tá? Não é uma notação, não tem uma notação fixa para isso, assim. Não existe uma notação universal, tá? Mas para a gente, região vai ser aberto e conexo. Então, e se você pega uma função holomorfa em ômega, holomorfa em ômega, tal que f' de z é sempre zero, para todo ponto em ômega. Tá? Então, f é constante. Tá? A prova, para provar isso, eu vou usar esse teorema aqui de cima, tá? De uma maneira muito natural. Então, deixa eu colocar aqui prova. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar, pegar um ponto W0 em ômega. E eu vou querer provar, tá? E eu vou querer provar que o f de W
vai ser igual ao f de W0 para todo W em ômega. Se eu mostrar isso daqui, então, a função, claro, vai ser constante, certo? E como é que eu faço isso? Ó, como o ômega é um conjunto aberto conexo, então implica que ele vai ser conexo por caminhos, tá? Como ômega é uma região, então ômega é conexo por caminhos, tá? Tá? Mais do que isso, se você quiser, você pode tomar esses caminhos como sendo poligonais, tá? Você pode, deixa eu colocar assim, um exercício, tá? Ligar quaisquer dois pontos por uma poligonal. E uma poligonal, claro, é uma curva suave, uma curva suave por partes, tá bom? Então a gente pode integrar ao longo dessa curva, certo? Então, em particular, existe para qualquer dois pontos, né? Existe uma curva gama. Então, para aqui, a gente pegou esse W0. Então, para qualquer W, então para qualquer outro W, né, pertencente à curva, pertencente a ômega, existe uma poligonal unindo W0 a W, né? Tá? Ou seja, aqui se você tem um conjunto ômega aberto, esse conjunto vai ser conexo por caminhos também, um resultado de topologia de análise no R2, por exemplo, você pode provar sem muita dificuldade, tá? Esse W, se você quiser, você toma ele como sendo uma poligonal, ok? E, portanto, você vai ter o seguinte, que a integral de f', essa poligonal aqui eu vou chamar de gama, tá? Então, a integral de f' ao longo de gama, dz, ora, como f é uma primitiva para f', então isso aqui vai ser o f do ponto final, o f de w menos o f de w0, tá? Por outro lado, f' sempre vai ser igual a zero, por hipótese. Então, isso aqui vai ser zero, tá? Do lado de cá, nós usamos o resultado que eu acabei de escrever, o resultado acima, esse teorema acima, porque f é uma primitiva para f', a gente está supondo que f vai ser holomorfo em ômega, então isso sempre vai ser verdade, tá? Olha para essa hipótese aqui. E do lado de cá, a gente também está supondo que f' vai ser zero para todo ponto em ômega. Então, a gente conseguiu provar, de fato, que f de w vai ser f de w0. E, portanto, a nossa função f é constante, tá? Que era o que a gente queria demonstrar. Bom, para a aula de hoje, eu vou precisar definir uma operação entre dois caminhos ou entre duas curvas parametrizadas, tá? Vou chamar essa operação de justaposição. O que é essa operação? É o seguinte, ó, se você tem por exemplo, aqui um conjunto aberto, por exemplo, e aqui você tem uma curva suave por partes, tá? Tal que o ponto final dessa curva suave por partes coincide com o ponto inicial dessa outra curva suave por partes aqui. Então, quando você junta esses dois pedaços aqui,
você tem uma nova curva chamada de justaposição, tá? Então, se você tem aqui uma curva, por exemplo, um caminho, tá? Alfa de... então, aqui se você tem um caminho alfa indo de AB em C, tá? Um caminho. Ou seja, você pegou esse intervalo, um intervalo fechado aqui AB. E está mandando aqui nesse... em um conjunto de pontos no plano complexo, tá? E você tem um outro caminho beta, tá? De B. Outro caminho aqui, vou colocar aqui como sendo de B em C, tá? Em C, um caminho. Em geral, quando eu falar caminho, só curva, é um caminho ou curva parametrizada suave por partes, tá bom? Que é o nosso objeto de estudo aqui. Porque a gente define a integral ao longo de curvas ou caminhos suaves por partes, ok? Então, se você tem isso aqui em si, um outro caminho, indo de CD, de aqui, opa, indo aqui de BC, aqui nesse ponto do plano, tá? Tá o que? O alfa de B. Tá o que? O ponto final de alfa coincide com o ponto inicial de beta, tá? Então, a gente pode definir o que a gente chama de justaposição dos caminhos no intervalo AC, tá? Então, definimos um novo caminho, que eu vou denotar assim, tá? Indo agora de A em C. Tá ok? Vai ter essa cara daqui, né? Para todo ponto T, ele vai ser igual ao alfa, ele vai ser igual ao alfa de T, quando T está variando entre A e B. E ele vai ser o beta, depois ele vai andar o traço de beta, né? Vai andar o caminho de beta, quando o beta também esteja entre B e C. Então, como os pontos inicial de alfa e o final de beta eles coincidem, então não é difícil verificar que essa nova curva também vai ser suave por partes, tá bom? O único ponto que daria um pouco de cuidado seria esse ponto, mas não é difícil verificar que a curva também vai ser contínua aqui nesse ponto, tá bom? Porque os limites laterais aqui eles vão coincidir. Então, isso é uma forma de, dados dois caminhos suaves por partes, que tem os mesmos pontos iniciais e finais, você define um novo caminho suave por partes, tá? Isso daí a gente vai com esse resultado em mãos, a gente vai provar o seguinte resultado, tá? Vou colocar aqui como teorema, que ele vai dizer que essas noções aqui são equivalentes, tá? Que noções são essas? Então, deixa eu deixar claro o que é que eu vou estar usando. Então, se eu pegar uma função definida em ômega em C, onde ômega é uma região, tá? Um aberto conexo, região de C. Então, as seguintes F contínua. Então, as seguintes afirmações são equivalentes.
Então, primeira, f tem uma primitiva em ômega, tá? Dois, a integral de f ao longo de qualquer curva fechada é zero, tá? Integral de f ao longo de gama é zero para toda curva fechada. Curva fechada, gama em ômega, tá? Tá? Quando eu falo de curva fechada, às vezes eu vou estar repetindo isso aqui, mas quer dizer, lembre que essa curva tem que ser uma curva suave por partes e fechada, tá bom? E às vezes eu só vou escrever assim para não ficar sempre escrevendo, sempre falando, escrevendo suave por partes. Lembre que o nosso objeto de estudo são as curvas suaves por partes, tá bom? Então, e isso é equivalente também a dizer que a integral de f ao longo de qualquer curva, ela só depende apenas do ponto inicial e final, tá? Ao longo de qualquer curva, seja ela ao longo de qualquer curva, em ômega, depende apenas dos pontos iniciais e finais. Então, veja que esse resultado é bastante útil porque ajuda a clarificar as ideias que a gente viu até agora, né? E os exemplos também, né? Por exemplo, então, aqui se você toma o que é que o item C ele quer dizer, tá? Se aqui você pega dois pontos, por exemplo, um Z0 e um Z, então aqui o nosso conjunto vai ser o ômega. Então existem várias formas de você ligar esses dois pontos, tá? Então você pode calcular a integral de f ao longo, por exemplo, de gama ou ao longo de beta. Tem infinitos caminhos que vocês podem ligar aqui alfa e beta. Agora, se f tem uma primitiva em ômega, o valor dessa integral aqui, ó, ao longo de gama e ao longo de beta vai ser o mesmo, porque ela só vai depender do ponto inicial e do ponto final, tá? E vale também a volta, né? Ou seja, se você pega dois pontos aqui em ômega e você viu que a integral de f ao longo desse caminho vai ser diferente de f ao longo desse outro caminho aqui, então quer dizer que a função f não tem uma primitiva em ômega, tá bom? Então esse resultado vai ajudar a gente a dar versões do que a gente vai chamar de teorema de Cauchy, tá? O teorema de Cauchy diz que para determinados conjuntos abertos, tá? Para conjuntos abertos, por exemplo, quando esses conjuntos abertos forem o círculo, for um triângulo, ou mais geralmente for um conjunto simplesmente conexo, a integral de f ao longo de gama, onde gama é uma curva fechada, onde o interior de gama esteja contido em ômega, isso sempre vai dar zero, tá bom? Então, esse resultado vai ser importante porque a gente vai poder, por exemplo, provar essas versões do teorema de Cauchy, simplesmente mostrando a existência da primitiva da função f em ômega, tá bom? Então, lembra desse resultado, um resultado que é importante ter em mente, tá bom? Agora, bom, vamos dar uma prova para isso daqui. A prova de A implica B a gente já viu, né?
A implica B. Vou colocar aqui feito. Por que feito? Lembra, né, que se f tem uma primitiva em ômega, aí você usa esse primeiro teorema aqui que eu escrevi, tá? Ó, se f tem uma primitiva em ômega, então isso aqui vai ser igual ao valor da função primitiva no ponto final, menos o valor da primitiva de f no ponto inicial da curva, tá? Mas se a curva gama é uma curva fechada, então os pontos iniciais e finais coincidem, ou seja, o W2 vai ser igual ao W1, isso daqui vai dar zero, tá? Então, A implica B, a gente já tem, né? Agora vamos provar B implica C, tá? Para provar B implica C, a gente vai fazer o seguinte. B implica C, tá? Para essa parte, você vai pegar duas curvas parametrizadas ou dois caminhos. Então, tome alfa de AB em C, tá? Opa, tem tempo. De AB em C, tá? E beta, como eu escrevi aqui, né? E beta de um outro caminho, beta em CD, tá? Dois caminhos com os mesmos pontos iniciais e finais, tá? Se os caminhos que você tem, por exemplo, se esse ponto final aqui C não é igual a B, então você pode tomar uma reparametrização de beta que ao invés de começar em CD, comece em B e termine em um outro determinado ponto, tá bom? Então, você só precisa definir a justa posição da forma que eu defini, tá claro? Eu vou mostrar isso com os mesmos pontos iniciais e finais, tá? Então, a gente quer provar, né? Será que a integral de f ao longo de alfa vai ser a mesma integral de f ao longo de gama, ao longo de beta, tá? É isso que a gente quer provar, né? A integral de f ao longo de qualquer curva depende apenas dos pontos iniciais e finais. Então, se você pega duas curvas com os mesmos pontos iniciais e finais, será que a gente vai ter isso daqui? Tá? Então, vamos tentar ver que sim, certo? Então, primeiro, lembra que eu posso fazer a seguinte reparametrização do caminho beta. Como é que eu vou fazer isso? Para usar aquela operação de justaposição que eu defini. Então, ó, deixa eu escrever assim. Vamos assumir que o B seja igual ao C, né? Ou seja, que eu tenha uma reparametrização para os intervalos dessa maneira daqui, né? De A até B e de B até um outro determinado ponto, sei lá, aqui um outro ponto Q, tá? Seja uma coisa assim desse tipo. Por quê? Porque se não for, basta reparametrizar é, beta por essa curva daqui, tá? Por exemplo, pegar aqui beta til de t, como sendo beta de t nesses caras aqui, ó, t de c menos b, tá? Onde o t aqui está indo entre b, ou seja, ele começa no ponto
no ponto final do intervalo que a curva alfa vai estar definida. E para dar certo daqui, ele vai estar indo em B mais D menos C, tá? Então, nota que aqui, ó, quando T for igual a B, então você está começando em beta de C, né? Lembra que a curva beta, ela vai estar definida nesse intervalo daqui, ó, CD, tá? A nossa curva, o nosso caminho original beta, ele vai estar definido em CD, tá? Então, com essa reparametrização, você pode tomar simplesmente, ao invés de beta, essa outra curva equivalente beta-til, tá? E eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que, de fato, beta-til vai ser uma curva equivalente, no sentido, um caminho equivalente ao caminho beta, tá bom? Dessa maneira. Então, com isso em mente, considere essa curva fechada. A curva fechada, que ela faz o quê? Ela vai por alfa, ó, ela, por exemplo, se aqui for alfa, então a minha curva fechada, ela vai daqui até aqui e depois volta por beta, só que volta por beta na orientação contrária de beta, tá? Então essa curva fechada você simplesmente pode tomar como sendo alfa, justaposição com beta menos. A gente definiu assim, ela vai por alfa e depois você volta através de beta agora com orientação contrária. Então isso aqui define uma curva fechada em ômega, tá? E por hipótese, opa, por hipótese, a gente está assumindo B, né? Então a integral ao longo de qualquer curva fechada, ao longo dessa curva fechada daqui, vai ser igual a zero, tá? Mas por outro lado, não é difícil ver como esse caminho daqui, ó, é um caminho suave por partes. Então a integral de f ao longo de um caminho suave por partes é simplesmente a integral de f ao longo das partes em que esse caminho daqui seja suave, tá bom? Então ele vai ser a integral de f ao longo de alfa mais a integral de f ao longo desse outro caminho beta menos, tá? Só que lembra que essa integral daqui, ela vai ser igual a menos, a gente mostrou isso na aula passada, menos a integral de f em beta, tá? Então, ó, então a integral de f ao longo do caminho alfa menos a integral de f ao longo do caminho beta vai ser igual a zero e, portanto, isso daqui prova que a integral de f ao longo de alfa vai ser igual à integral de f ao longo de beta, tá? Que era o que a gente queria provar, né? Agora, vamos provar que C implica A, certo? Ou seja, que a integral de f ao longo de... ou seja, a gente vai supor que a integral de f ao longo de qualquer curva fechada em gama depende apenas dos pontos iniciais e finais da curva e vamos construir uma primitiva de f em ômega, ok? Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Ó, a gente primeiro vai fixar um ponto, Z0 em ômega. Então, agora aqui é C implica A. Fixe Z0 em ômega. E dado qualquer ponto Z em ômega, tá? Eu vou chamar por gama de Z uma curva começando em Z0 e terminando em Z, tá? Então, se aqui você tem o seu conjunto, e aqui você tem
um ponto Z0, aqui um ponto Z, então eu vou chamar de gama de Z qualquer curva, uma curva, tá? Escolha uma curva que liga esses dois pontos, tá? Lembra que o Z0 aqui vai ser fixado. Então, em gama e dado Z em ômega, seja gama de Z, uma curva começando em Z0. Toda vez que eu falar em curva, é uma curva suave por partes, tá? Começando em Z0 e terminando em Z. Tá? Então, como eu estou fazendo aqui o Z variar, eu posso simplesmente tomar aqui ó, a integral de f ao longo de gama de Z. Tá? De Z, dz. E isso daqui vai ser uma função, escrever assim, como aqui o Z ele está aqui no parâmetro da curva, eu vou colocar aqui W, tá? Para não ficar confuso. F de W de W. E isso daqui vai definir uma função f de z. Por que isso de fato define uma função? Por que a f vai estar bem definida? Porque esse valor aqui dessa integral, por hipótese, ele só depende do ponto inicial que está fixado e do ponto z. Ele não depende da curva que eu estou ligando esses pontos. Tá? Eu poderia ligar essa curva gama de z, ela poderia ser uma outra curva aqui, tá? E o valor de f de z, que é a integral de f ao longo dessa curva, seria o mesmo, por hipótese. Então, isso de fato define uma função, por hipótese, f de z, tá bom? Então, a nossa afirmação é que f é uma primitiva da f, tá? Então, note que isso daqui vai estar bem definida por hipótese. Então, a afirmação é que para todo ponto, né, f' de z seja igual ao f de z, beleza? Então, para mostrar essa afirmação, e aí estaria demonstrado porque f seria uma primitiva da f, por definição, tá? A gente vai fazer o seguinte. Então, como o ômega é aberto, então deixa eu... Opa. Como ômega é aberto, existe um disco, né? Um disco de centros nesse ponto Z, que a priori eu vou estar olhando para ele, um disco de centro Z e raio ρ, né? Que eu quero mostrar que f' de Z vai ser igual a f de Z, tá? Mas esse Z, ele é arbitrário, não tem nenhuma hipótese particular para ele, tá bom? Ele é só um ponto de ômega, tá? Como ômega é aberto, existe esse disco aqui de centro Z e raio ρ contido em ômega, certo? Então, deixa eu desenhar aqui na minha figura esse disco aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Tá? Um disco aqui de centro Z e raio ρ. Certo? Agora, eu vou tomar um H. Tome H menor do que ρ. Tá? Tome H pertencente a C. Tal que a norma de H seja menor do que ρ, tá? Ou seja, o H ele vai ter norma muito pequena, de tal forma, ou seja,
o ponto W que eu peguei aqui da forma Z mais H, lembra que H é o número complexo, ele está no nosso disco, né? Ele está no disco de centro ρ e raio Z, tá bom? Então, toda vida que você pega um H de norma menor do que ρ, esse cara daqui, ó, um outro ponto daqui, ó, esse outro cara vai ser da forma Z mais H, tá bom? Estou pegando um H dentro desse, um vetor W, Z mais H, nesse disco daqui de centro Z e raio ρ, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar o caminho linear, tá? Esse segmento que liga esses dois pontos, tá? Vou pegar esse, por exemplo, deixa eu pegar aqui em vermelho. Pegar esse caminho aqui linear que liga Z a Z mais H, tá? Como o disco vai ser convexo, a gente sabe que esse caminho, vou chamar esse caminho aqui de sigma, então esse caminho vai estar totalmente contido no nosso disco, tá? Então deixa eu escrever quem é esse caminho. Então considere sigma de T. Sigma de T ele começa no ponto Z e termina no ponto Z mais H. Então ele vai ser mais T vezes Z mais H, o ponto inicial, né? Menos Z, tá? Então, Z mais H menos Z vai ser igual ao H aqui, né? Então, vai ser Z mais T vezes H. E o intervalo desse caminho vai ser o intervalo fechado 0,1, tá? Então, ele liga esses dois pontos, né? Ele liga o ponto Z ao ponto W da forma Z mais H. Então, observe que o sigma de 0 é o Z e o sigma de 1 vai ser igual ao Z mais H, ok? Agora, o valor da função nesse ponto f de Z mais H, da forma que eu defini, vai ser a integral de f ao longo, vou denotar assim, tá? F de W dw, ao longo de qualquer caminho que ligue Z0 ao ponto Z mais H, tá? Em particular, eu posso tomar esse caminho gama, como a integral ela só depende dos pontos iniciais aos pontos finais, como esse caminho daqui, ó, gama de Z, que eu já tinha pego, e depois eu ligo Z0 por Z, por esse caminho, e depois eu ligo o ponto Z ao ponto Z mais H, por esse caminho que eu defini sigma, tá? Então, isso daqui vai ser igual a integral de f de w dw, tá? De gama de Z, justaposição com sigma, tá? A menos de uma reparametrização do caminho sigma, eu posso fazer essa justaposição. Você faz essa reparametrização daqui da mesma forma que eu fiz no outro resultado, tá? Então, você vai ter que a integral de f ao longo desse caminho de justaposição, vai ser a integral de f ao longo de gama de Z, mais a integral de f ao longo de sigma. Mas isso daqui, ó, esse cara daqui é o nosso f de z. Esse aqui é o f de z. E esse cara daqui, eu vou colocar aqui, né? F ao longo de sigma de f de w dw, tá? Então, veja que já está mais ou menos o que eu quero, né? Então, ó, você já tem que f de z mais h, isso aqui é o f de z mais h. Tá?
vai ser igual ao f de z mais, aí eu tenho que aparecer aqui a derivada de f vezes z, mais um resto que eu tenho que mostrar que vai estar indo para zero, tá? Então, para fazer isso, eu vou escrever f de w, né? Escreva f de w como sendo f de z mais f de w menos f de z. Certo? Aí essa integral aqui, ó, a integral de f de w dw ao longo de sigma vai ser igual a soma dessas integrais, né? Integral de f de z dw ao longo de sigma mais a integral de f de w menos f de z dw ao longo de sigma. Tá? Mas veja que o f de z aqui vai ser constante, né? Porque eu estou integrando aqui em relação a w, tá? Então, isso daqui vai ser igual a f de z, tá? Vezes a integral da função 1 ao longo desse caminho, tá? Essa integral aqui, quando você coloca, lembra que essa integral vai ser simplesmente f de, deixa eu fazer aqui um rascunho rápido. Lembra que a integral ao longo de sigma dessa função 1 vai ser simplesmente 1 nos pontos de sigma, que vai dar a própria função 1 por alfa' de t, né? Por alfa, opa, desculpa. Por sigma' de t dt. Aqui entre 0 a 1, né? Integral que vai ser a mesma, tá? Só que isso aqui vai dar o h, certo? Então, o que sobrar aqui vai ser o h. É só olhar aqui a cara do meu caminhão gama, tá? Isso aqui vai ser f de z por h mais esse outro cara. F de w menos f de z por w. Então, ó, veja que já ficou mais claro ainda, né? O que é que você tem agora? Podemos reescrever a equação acima por você junta f de z mais h vai ser igual a f de z mais essa integral, só que essa integral a gente calculou aqui embaixo, né? Essa integral a gente calculou aqui, ele vai ser igual a isso, né? Então, a gente tem que isso daqui vai dar o f de z mais h, vai ser menos o f de z, vai ser igual a f de z vezes h, mais a integral ao longo de sigma de f de w menos f de z dw. Tá? Agora, essa função daqui, eu vou chamar de r de h, aí você olha para a nossa definição que eu dei lá de função holomorfa. Então, vou chamar isso aqui função de r de h. Então, para mim mostrar que essa função f vai ser uma função holomorfa nesse ponto z, e a derivada vai ser f, vai ser essa função daqui, tá? Vai ser esse número complexo, né? Em cada ponto, isso aqui vai ser um número complexo, em cada ponto z, basta mostrar que o limite dessa função r de h dividido por h está indo para zero, tá bom? Então, é isso que eu vou mostrar. Só que, para fazer isso, eu vou simplesmente usar a continuidade de f e a definição de integral ao longo de caminhos, tá bom? Então, como f é contínua,
Então, você usa a definição, né? Para todo epsilon positivo, existe um delta. Você pode tomar menor do que o ρ, tá? Pegar esse delta assim. Se ele não for, você toma um delta ainda menor, que seja menor do que o ρ. Tal que se você pega W menos Z menor do que delta, então isso quer dizer que F de W menos F de Z, isso daqui vai ser menor do que epsilon, tá? Em particular, o sup dessa função, nesse disco menor de raio ρ, vai ser menor do que epsilon, tá? O sup dessa função aqui, f de w menos f de z, onde apenas o w vai estar variando, né? O z, por enquanto, é um ponto arbitrário, mas é um ponto fixo, tá? Então, em particular, essa integral aqui, ó, a integral de f de w menos f de z, dw, ao longo do caminho sigma, lembra daquela estimativa canônica que a gente viu, né? Isso aqui vai ser menor ou igual que o sup dessa função, tá? Que o sup dessa função. O nosso caminho aqui, ele vai ser um caminho ainda menor, vai ser simplesmente um caminho que liga o ponto Z ao caminho da forma Z mais H, só que ele vai ter que estar dentro dessa bola daqui, tá? E isso daqui vai ser menor que o sup dessa função vezes o comprimento do caminho sigma. O comprimento do caminho sigma vai ser norma de H. Tá? Tá? Então, ó, isso aqui era a nossa R de H, né? Então, o R de H ele vai ser menor ou igual do que epsilon vezes H, ou seja, R de H dividido pela norma de H vai ser menor do que epsilon para todo epsilon positivo, tá? Isso quer dizer que o limite de R de H, quando H tende a zero, sobre a norma de H, isso aqui vai ser zero, tá? Que era o que a gente precisava mostrar para que F seja holomorfa e F seja a derivada de F, tá bom? A derivada de F. Portanto, a gente demonstrou, né? Portanto, F é holomorfa nesse ponto Z, que é um ponto arbitrário. E a derivada vai ser igual a esse número complexo aqui, F de Z. Tá bom? É só usar a definição que a gente viu de função holomorfa em determinado ponto. Ok? Então, isso conclui que C implica A. Tá? Agora a gente vai ver o conhecido teorema de Gauss, tá bom? Que é o teorema de Cauchy para triângulos.